Dorama. Você assiste? É do diabo? Você já viu alguma coisa que te incomodou no dorama? Se você tem algumas perguntas, dúvidas, fica aqui nesse vídeo que eu vou te mostrar algumas coisas que não te contaram sobre o dorama. Quer saber? Então fica comigo até o final. E começando, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like, tá bom? Isso ajuda. Para quem não me conhece, eu me chamo Rita Toledo e esse é um canal onde eu quero bater um papo com os pais, com mães, com pai, mãe, pai, sobre não só criação de filhos, mas eu quero falar um pouco com vocês sobre a minha experiência com a minha família e eu quero passar um pouco do que eu vivo e aplico dentro dos princípios cristãos, certo? Vamos lá, dorama. Quem não gosta de um dorama é porque ainda não assistiu. É verdade. O dorama, para quem não sabe, são séries. Eu já não sei se é série oriental. Eu assisto muito dorama da fase da região da Coreia, né, os coreanos. Mas eu sei que tem doramas, K-dramas. Eu sei que tem uma série de uns segmentos aí desses tipos de série que são nada mais é que séries dramáticas, séries românticas. É como se fosse a nossa série. Eu não sei explicar pra você. Pra mim é algo assim muito gostoso de assistir, mas para você assistir você tem que ter uma visão ampla, porque senão você fica assim, como eu vou dizer, além de ficar viciado, muita coisa vai começar a colocar caraminhola na sua cabeça. É verdade, tá? Quando eu falo assim, as pessoas até se assustam. Imagina, nada a ver, o que tem? Tudo a gente tem que ter um bom senso na hora que a gente está assistindo, seja qualquer coisa. Se você está aqui assistindo esse vídeo comigo, você tem que ter um bom senso de saber se isso agrega a sua vida ou não. Se não agregar a sua vida, não colha, sabe? Não plante isso no seu coração para você colher lá na frente. É a mesma coisa na questão do dorama. Por que eu falo isso? Eu assisto dorama, eu gosto de assistir dorama, mas quando eu assisto dorama, eu assisto não fantasiando, que é o que acontece muitas vezes, aquilo como se fosse algo irreal, que não acontece. Não, acontece. Não só os relacionamentos que podem acontecer, sim, mas principalmente o que está por detrás daquilo. E é isso que eu quero falar com vocês hoje. Nossa, mas o que tem a ver dorama com o que você fala no seu canal? Nada a ver, né? Dorama, família, cristão, ensinamento bíblico, princípios. Calma, que tudo vai ser explicado. Muita calma nessa hora. Vamos lá. Doramas, como eu falei, são séries coreanas, pelo menos as que eu assisto. Mas eu sei que tem chinesa, eu sei que são séries asiáticas. Lembrei a palavra. Vamos lá. Quando você assiste uma série aqui no Brasil, por exemplo, uma série brasileira, você vê muita coisa nos dias atuais. Então você vê coisas que acontecem nos dia a dias, mas atuais. Eles não remetem nada a coisas da infância. Quando você assiste um dorama, eles falam da realidade, das coisas que estão acontecendo no presente, mas eles remetem muito o que aconteceu na infância. E aonde eu quero chegar nesse ponto com você? Quando você está ali assistindo e você vê o personagem
Normalmente é o casal que se apaixona, né? E aí quando você olha para a vida daquele casal, você torce para que eles fiquem juntos, você torce para que eles fiquem felizes, você torce para que o final seja uma coisa assim maravilhosa. E aí no decorrer do drama, você vai percebendo que aquele homem ou aquela mulher, eles têm traumas, eles têm problemas, eles têm coisas não resolvidas. Então, normalmente, eles têm problema com os pais, eles têm problemas de se relacionar, eles têm depressão, eles têm ansiedade, eles têm toque, eles têm uma baixa autoestima, eles têm uma autoconfiança muito baixa, ou eles têm dificuldades de se relacionar. Então, todo esse drama vai acontecendo porque aquele adulto, né, que é o personagem, ele sempre tem algum problema que ele não consegue ir adiante, normalmente dentro dos relacionamentos. Ou ele se torna uma pessoa rebelde e vira as costas para a família, ou ele se torna uma pessoa inatingível, que é onde os sentimentos não chegam até ele. E aí sempre chega uma outra pessoa, um outro personagem, que vai fazer com que ele quebre aquilo. Então, vai quebrando aquele ciclo. No fim das contas, o relacionamento dos dois fica um lindo, maravilhoso. Ele que se tem problema com a família, resolve. Pai, mãe, tudo. Ai, que lindo, que amor. E aí a gente sonha. E a gente fica feliz. Porque tudo no final das contas deu certo. Haha, muito bom. Mas o que eu quero falar com você? E é isso que eu falo, que é aquela coisa assim, dorama é do diabo. Sabe por quê? Quando você começa a assistir um dorama de uma maneira racional e você começa a trazer aquilo que é apresentado ali de uma maneira fictícia, tá? Você começa a enxergar que eles estão com um pedido de socorro, me ajudem. Por que eu falo isso? E por que eu falo que é uma coisa do diabo? Porque quando você começa a assistir, você fica viciado. Só que você vai se viciando e você vai achando tudo aquilo que tá passando normal. Porque você enxerga aquilo dali como uma coisa, é normal. É normal um adulto ter dificuldade de se relacionar. É normal um adulto brigar com os pais. É normal o homem não falar dos seus sentimentos. É normal. E é aí que tá o perigo. É aí, é nesse ponto que quase ninguém percebe que tá o perigo. Porque isso não é normal. Quando você começa a assistir, você começa a entender e a perceber que o que aconteceu na infância daqueles personagens, o que aconteceu lá no início, é que levou eles a se tornarem esse tipo de pessoa. Então, normalmente esses doramas, eles apresentam uma infância que teve violência, uma infância que teve ausência paterna, ausência materna, uma infância que teve abusos sexuais, abusos emocionais, uma infância que teve pessoas agressivas, suicídio.
mulheres sendo espancadas, abandonos de lar, teve brigas, violência, separação, divórcio, preconceito, perfeccionismo, os pais querendo os filhos perfeitos. E tudo isso foi dentro da infância. E quando chega lá na infância, o que que acontece? A criança, ela vai sendo entulhada de coisas negativas, de coisas que não vai fazer com que ela cresça de maneira saudável. Essas crianças que apresentam-se nos doramas, elas são crianças de lares disfuncionais. E quando esses lares eles são destruídos, aí vem o amor, vem o conserto, vem a alegria, e é onde eles se pegam. Porque o que que vai acontecer? Essa criança ela vai crescer, ela vai se tornar um adulto, e quando ela se torna um adulto, ela fica uma criança com toque, uma criança com problemas de ansiedade, de estresse, ela não consegue ter um bom relacionamento, ela tem a baixa autoestima, e tudo isso vai se retratando. E aí quando ela vai se retratando dentro da série, quando ela vai se retratando dentro daquilo dali, chega uma outra pessoa que também às vezes tem os mesmos problemas, então elas vão se encaixando, vão se encontrando, e quando elas vão se encontrando, elas vão tentando se resolver. E aí acontece todo o drama. E aí no final vem, o amor, lindo, maravilhoso, eles se consertam, eles se resolvem. Mas para isso, eles tiveram que quebrar todos os traumas. Eles tiveram que quebrar tudo o que estava acontecendo. Então, eles tiveram que mergulhar no passado para se resolver. Então, porque quando eu falo dorama é do diabo, é porque todo esse ciclo que acontece ali, para quem assiste, é normal. É normal. É normal você não falar com seu pai ou com sua mãe. É normal você não ter contato com seus avós. É normal você não ter afeto com seus irmãos. Isso é normal. Não, não é normal, gente. Não é normal. Então, assim, mas por que você ainda assiste dorama? Porque eu gosto. Eu gosto. Mas quando eu assisto, eu aprendo cada vez mais com eles. Eu aprendo naquela situação assim, olha, se eu começo a agir assim com o meu filho de 9 anos, eu sei que ele pode ter um problema lá na frente. Então eu começo a me policiar muitas vezes na minha palavra. Tem um dorama que eu assisti agora recentemente, Fadas da Limpeza. Gente, o personagem principal, ele tinha toque. Qual era o toque? Ele era germinocida, alguma coisa assim. Ele não conseguia conviver de uma maneira adequada porque tudo para ele tinha que ser limpo. Então, ele andava de luvas, ele andava com gel, tudo. Por isso que até o nome Fadas da Limpeza, porque ele era obcecado por limpeza. Obcecado. Então, para ele tinha que estar tudo impecável. Qual era o trauma que essa criança viveu? Ela foi abandonada mais ou menos assim. Eu vou dar um resumão. Ela foi abandonada pela mãe. E a frase que a criança mais ouvia quando, estava com o avô era assim: se você não estiver limpo, sua mãe não vai voltar. Ou era assim: você tem que estar limpo para quando a sua mãe voltar, te ver bem. O que essa criança cresceu
sem o amor materno, sem o amor paterno, porque ela não tinha o pai, ela não sabia quem era o pai. Ela tinha uma mãe, mas a mãe não estava presente. E ela foi criada pelo avô. E o avô embutia nessa criança a seguinte mensagem: você não tem mãe porque você é sujo. E a criança absorveu isso. Então, o que que ela fez? Ela começou a se limpar. Então, tudo tinha que estar muito organizado, tinha que tudo estar muito limpo. E ela queria limpeza, 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 limpeza. Chegou a um ponto que essa criança cresceu. A mãe não voltou. Voltou já quando ele era adulto. E essa criança, ela não conseguia ter um relacionamento. Ela não conseguia se envolver com ninguém. Até que, dentro de todo o enredo, ela conheceu conheceu uma mulher que era o oposto. Essa mulher não ligava para limpeza, ela não ligava para higiene, nada. Só que eles se apaixonam. Olha o absurdo. Ele extremamente limpo e ela desleixada. Qual era a história dessa que era desleixada? Ela perdeu a mãe quando adolescente e ela perdeu o sentido de ficar bem. Ela perdeu a mãe faleceu, só que a referência de beleza que ela tinha, a referência de higiene que ela tinha, a referência de estar bem era a mãe. E ela não tinha outra referência. Então, para ela, na adolescência, ela falou assim: por que eu vou me limpar? Por que eu vou me manter arrumada? Você entende que os traumas opostos se atraíram. E aí, ambos tiveram que corrigir, tiveram que se entender dentro desses dramas. Não vou te contar. Assista. Fadas da Limpeza, tá? E aí, resumindo tudo, porque senão meu vídeo vai ficar muito longo. Os traumas que esses jovens, não só eles, mas que vários a gente vê por aí, eles têm uma raiz. E essa raiz vem da infância. Por isso que nós temos que tomar cuidado com o que a gente fala, com o que a gente demonstra, com o que a gente testemunha para os nossos filhos, porque eles são esponjas. Eles vão carregar tudo aquilo que nós estamos mostrando a eles, que nós estamos falando para eles. Então nós temos que ter sabedoria, discernimento para saber o que nós estamos plantando na vida dos nossos filhos. Bem, por hoje é só. Se você gostou, curte, deixa o seu like, se inscreva no canal. Vamos ter mais vídeos essa semana e eu espero que você esteja gostando. E ó, só uma dica: assista Dorama para você entender que nem tudo é do diabo.